Tchan, 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 tchan. Boa noite, chamas gêmeas. Como que vocês estão? Vocês que fazem parte da missão 88? Vibrando altão. A missão 88, eis que surge, e hoje eu tive mais uma vez a confirmação de que nós iremos dar mais um gigantesco salto desse portal 88 que está por vir. Estamos indo para ele. Estamos caminhando para ele. Estamos entrando em fase de frequência. Eu fico muito maravilhada com essas manifestações da luz. Eu fico muito comovida. Eu não sei como que vocês recebem isso. Como isso chega para vocês, mas às vezes, quando essas coisas me acontecem, minha vontade de ajoelhar na praça. Não assim para devotar mas a nada, mas é como assim, se fosse uma expressão de uma profunda gratidão que a minha voz, o que eu falo, o meu sentir não fosse capaz. Eu preciso fazer alguma coisa para mostrar o quanto eu me sinto agradecida por perceber que os caminhos que a gente está trilhando, eles são o tempo inteiro sinalizados de forma sobrenatural, apontando sempre para uma manifestação mais poderosa. E a gente vai na frente como um farol para vocês, colocando luz ali para puxar vocês nessa avalanche do amor perfeito e divino, que transcende a todo aspecto mental, temporal, que a gente possa imaginar sobre o que é o amor, o que é a paz, o que é a manifestação da luz em solo. Nós temos, esta semana, nós recebemos muitos relatos de sonhos, né, de que vocês andam sonhando muitos, né? Aí muitos mandam que sonhou, que não sonhou, o que sonhou, e vocês estão recebendo um chamado muito grande para incorporar cada vez mais a luz do amor e o trabalho espiritual. A gente está carecendo de trabalhadores, sabe? Os trabalhadores são muito poucos. Vocês ainda estão muito envolvidos, vocês que eu digo, as comunidades, ainda estão muito apegados ao avatar que você tem nessa vida, ao personagem dessa vida. E você precisa dar um passo nesse desapego. E eu vou dizer uma coisa para você, tá? Quando você desapega, você não quer voltar mais, não. Porque quando você desapega desse personagem, você começa a incorporar o eu superior. E na incorporação do eu superior, que é você, né? Não é uma incorporação como a gente pensava antes, algo que... É você nessa jornada, você está manifestando você. O tempo inteiro, você vai manifestando você. E quando você começa a vibrar nessa frequência, na frequência divina, do eu divino, do eu superior, você começa a entender um pouco mais. A sua mente, ela começa a ser invadida pelas energias superiores, que a gente chama de supramental. E nesse pensamento, nessa linha de pensamento e de ordem, você vai se distanciando cada vez mais do personagem, não se distanciando no sentido, não preciso de você, não quero você perto de mim, se distanciando da frequência. E você vai tendo aí mais espaço ainda para curar o personagem, porque você vai se distanciando das dores do personagem. Você precisa se distanciar
dessas dores. Esta é a mensagem hoje. Você precisa colocar um espaço de consciência. É a trilha da consciência. Nesse espaço de consciência, onde você olha, observa o seu personagem com distância, com uma distância saudável, você começa a ter mais poder para ajudar nos processos que a gente ainda passa aqui. Mas é extremamente importante que você se distancie um pouco do personagem. Porque se você ficar muito apegado nesse personagem aqui, você não vai conseguir manifestar o eu superior. E o trabalho com o eu superior é aquela eureka, descobrir a pólvora que você quer encontrar na sua vida. Você fica aí tentando tanta coisa e parece que a coisa não encaixa. Mas quando você abre esse espaço, você cria esse espaço para que o eu superior venha e tome conta da sua vida, da sua jornada, você começa a manifestar uma outra frequência. E essa frequência ela vai de fato alinhando você, alinhando a sua jornada com tudo aquilo que você deseja manifestar. Num desejo também elevado, não mais apegado às sensações da Matrix, mas dissolvido disso e carregado de importância e de significado. Nós estamos no momento, e hoje, 18º dia, 18º movimento, né? Porque já fizemos de manhã e agora estamos dobrando, porque ontem à noite não tivemos. Mas, nesse movimento, hoje, a nossa equipe espiritual quer trazer um entendimento mais profundo da jornada que você vive. Quer que você saia desse lugar de superficialidade e aprofunde um pouco mais nessa jornada. Quando você decide se aprofundar nessa sua jornada e começa a tentar mexer com os pontos de virada, mexer com esses pontos, você vai trazendo ao entendimento cada passo que você deu, cada passo que você precisa dar, como a gente falou no outro dia, ao vivo da jornada, sobre o algoritmo e sobre a finitude do algoritmo. E ontem, quando a gente estava no aeroporto, vindo para cá, para Santiago, a gente tem nos aeroportos, tem aquela esteira, né? Aquela esteira de andar, né? E anda tão devagar aquele troço que você entra naquilo, você cansa de ficar naquela esteira. Então, como eu tinha colocado uma bota, estava com o negócio me machucando, eu vou ficar nessa esteira aqui. E aquela esteira, ela dá uma acelerada, né? Uma acelerada. Só que se você ficar parado ali também, acho que você perde a tempo. Então, às vezes tem algumas ferramentas, eu fiquei pensando nisso, né? Que chegam para a gente, mas é para a gente continuar no mesmo passo. Para aquela ferramenta só te impulsionar, te dar uma impulsionada. E não para você ficar ali parado. Porque às vezes sair daquilo ali, caminhar sem estar dentro daquilo, pode ser que você chegue mais rápido. Mas tem algumas coisas que dão uma acelerada nos seus passos, que podem dar uma acelerada, desde que você mantenha o seu ritmo. E eu sei que muitos aqui passam muitos desafios, muitos de nós estamos passando muitos desafios, né? A gente teve a mesa de cura agora, muitas chamas gêmeas apresentando aí ativações, sensações, sentimentos. A gente, no último dia ao vivo, a gente teve uma dificuldade, porque existia uma frequência ainda muito pesada no campo, e depois a gente até
associou a essa situação que a gente viu aí acontecer aí na 3D, que traz realmente uma vibração muito forte, assim, do comportamento do masculino. E a gente tem entendido que a feminina divina, ela apresenta uma grande dificuldade de acreditar nessa mudança do masculino, de acreditar que ele vá conseguir ter uma vibração compatível com a vibração que você tem, ou que você está galgando, pelo menos. E essa dificuldade, ela causa. Chega um determinado momento que você fica, de fato, com uma. Como se fosse uma cisão. É como se você, quando está conversando com o masculino divino, ou quando está interagindo com ele, você fosse até uma outra pessoa. É como se você tivesse que incorporar um personagem para conversar com ele. Porque parece que se você mantiver o que você está construindo aqui, parece que vai destoar muito. E é verdade, vai destoando mesmo. Porque muitas vezes os interesses são diferentes. E com isso, você vai criando uma dificuldade de acreditar nessa mudança na energia deles, nessa transformação que todas aguardam ansiosas por este dia ou por este movimento, e parece tão distante, né? Parece que quanto mais você se eleva, mais a coisa vai ficando mais complicada. Aí quando você está no ápice, se sentindo reconstruída, repaginada, realinhada, reestruturada, aí parece que nesse momento o seu masculino divino manifesta uma outra coisa totalmente contrária àquilo que você imaginou, que você pensou, que você desejou, que você idealizou. E tudo isso vai construindo essa incerteza, vai construindo esse olhar de, pera lá, isso aí não muda não, isso aí não vai não. Eu estou aqui naquele acelera Ayrton, entrando na esteira dos aeroportos, correndo igual uma atleta, e parece que os passos de tartaruga do divino masculino continuam eficientes dentro do panorama da tartaruga. E quando a gente começa a entender que, sim, o processo dele é um processo interior e sutil, é um processo que a gente fala isso, alguns até discordam, e a gente entende, ninguém tem que concordar com tudo mesmo. A gente fala que o processo dele é como se estivesse fazendo um download, né? E é um processo de dentro. Então, você não sabe qual o percentual que está, porque não mostra nada. No externo, você não vê nada. Uma coisa ou outra que acontece de vez em quando. Quando eles têm um ligeiro acordar, né? Que a gente falou aqui no outro dia, na outra mesa. Eles não têm competência vibracional para sustentar o despertar ainda. Aí, por não ter competência vibracional para sustentar o despertar, eles têm como se fosse um leve acordar. Aí você já acha, olha o que fez, aconteceu isso. Aí, daqui a pouco, eles voltam para o sono profundo, sabe? De manhã, quando você está aquele sono. Aí você acorda assim, abre o olho, vê tudo. Minha roupa tá ali, eu tenho que sair. Você que tá aqui, de repente, volta a dormir. É assim. É assim. Acorda, não tem competência vibracional, volta a dormir. Te manifesta uma coisa numa semana que você fala, agora vai. Aí chega na outra semana, você olha, tá roncando, que é uma beleza. Você fala, meu Deus do céu. Gente, é isso mesmo? É.
É isso mesmo. É isso mesmo. Não tem as fibras ainda, a competência vibracional para se manter desperto, para se manter acordado aqui. Primeiro, porque a manifestação do masculino divino em solo é uma estrutura criada pela luz. Nós vamos ter masculinos divinos, divinos. Você sabe o que é um masculino divino? Masculino divino, né? Essas criaturas disfuncionais que chegaram para nós até agora, que ama uma, fala com outra, tá? Se apega em outra, liga para outra, que trai, que não sustenta seu próprio sentir, que não consegue sentir. Um masculino divino, ele traz a força de um herói. Ele traz o heroísmo do sagrado, da construção de uma fibra energética que consegue manifestar mundos. Ele traz a autoconsciência, ele traz o desapego aos prazeres momentâneos. Ele traz uma estrutura vibracional tão forte que ele mantém-se alinhado em ser quem ele é, instinto de proteção, autodisciplina. Um masculino divino, ele funciona como um arquétipo de Deus, que traz um senso de proteção, um ancoramento na matéria, uma capacidade de gerir tanto a matéria quanto o mundo espiritual. O masculino que está sendo projetado pela luz para ser manifestado aqui é uma estrutura de um comandante que cuida, que zela, muito distante de qualquer frequência, ainda muito apegada em si mesmo. O masculino divino, que as hierarquias espirituais estão criando competência vibracional para acoplar essa estrutura aqui em solo, é um acontecimento, de fato. É um despertar espiritual tão grande, é uma mudança de vibração tão grande, que a sensação, primeiro, num primeiro instante, de vergonha por tudo que viveu, vai ser imensa. Vai ancorar uma luz e um senso de significado como se um portal abrisse diante deles e eles pudessem ver, depois do véu, ver os mundos. E eles vão olhar para todas as escolhas que fizeram e vão correr atrás do prejuízo, porque vão integrar uma força energética tão poderosa, compatível com a construção que você está fazendo do seu feminino. Por isso, você sente essa distância da versão 3D dele. E vai sentir cada vez mais distância mesmo. Quanto mais você levar a sério o seu processo, desapegar-se completamente das atitudes da simulação, que não é ele não está acoplado em sua consciência, ele está agindo também transmutando karmas, ele ainda está agindo numa esfera de inconsciência e incapacidade de se auto-perceber. E quanto mais você se firma nas energias de quinta dimensão, quanto mais você não cede para nada, inclusive para esses pensamentos romantizados de relacionamento. Quanto mais você firma a tua deusa interior,
mais você está caminhando lado a lado com a luz nesse projeto. O mundo, o mundo que nós vivemos precisa desses masculinos divinos despertos. Precisa do despertar do masculino. É uma verdadeira chacina emocional o que a grande maioria dos homens fizeram com o emocional das mulheres. Nós precisamos de homens alicerçados com a força divina, curados em seu feminino, permitindo-se ser luz, ser amor, ser guia, proteção, alicerce. Tudo que você está vivendo e vibrando até hoje é para construir o seu feminino. Pois é esse feminino graduado, como nós falamos, que vai consolidar o acoplamento energético desses masculinos divinos em seu despertar. Isso vai acontecer. Isso é plano da luz. Para de escutar bobagem, gente. Ah, agora a bobagem nova é: tenho 10 chama gêmea, tenho 50 chama gêmea. A pessoa não está lidando nem com uma, quer mais 30, mais 40. Não está conseguindo lidar com uma, está querendo, não, agora eu tenho uma vibração aqui, eu tenho uma, tem uma vibração aqui, tem outra. Aí você vai construindo, porque as pessoas. Sabe o que acontece? Nós falamos isso na mesa de cura hoje. A vibração da 3D é a vibração do apego ao sentir, às sensações. É o mundo das sensações. Sensações que logo em seguida traz vazio. Como? Ai, tô comendo. Daqui a pouco, nossa, não vai nem ver aquela comida na minha frente. Aí tá lá, faz isso, faz aquilo, eu preciso beber, eu preciso de sexo, eu preciso não sei o que lá. É tanta coisa, é tanta sensação. Aí você vai comprar, eu vou comprar, eu vou ter, eu tenho que ter. E estão trazendo isso para os conceitos tão divinos que é uma conexão de chamas gêmeas, que é o encontro de polaridades. Ou seja, eu tenho que ter sensação, porque se eu não tiver sensação, eu não estou nem dizendo que não tenha. Eu não estou aqui para dizer, para mim não existe certo nem errado, existem experiências. Mas nesse agora, mesmo essas pessoas que estão falando que pode ter 10, 15, 200 mil chamas gêmeas, mesmo essas pessoas, o que elas estão manifestando de divindade em solo capaz de mudar a vida do outro? Se a pessoa não conseguiu fazer isso ainda, é sinal que não tem chama gêmea que dê solução. Porque a solução é você. Quando você vibra nisso, você se torna um ser transbordante. Como nós falamos também na mesa de cura. E esse transbordo é capaz de criar alicerces. A energia que nós estamos ancorando aqui é uma energia que vai despertar espiritualmente o masculino divino. O masculino divino, essência. Faz um exercício comigo aqui agora. Vamos fazer um exercício juntos aqui. Eu sei que talvez o seu masculino divino, ou a pessoa que é a sua polaridade oposta, ou a pessoa que você acha que seja a sua polaridade oposta, que eu acho que seja a minha polaridade oposta, pode ser que ele tenha muitos comportamentos que você olha e fala, poxa, que ruim isso aí, hein? Mas confessa que você sente a essência dele e que a essência dele é um ser tão gigante, tão grande, que nem ele sabe.
que é. Porque ele ainda está na fantasia, ainda está nas máscaras e nos falsos selfies, porque ele não vive a essência dele. Quanto mais você manifesta a sua essência, mais você abre espaço e competência energética para que esse ancoramento aconteça. Mas para isso, é muito importante que você se permita ser conduzida. E hoje, nós vamos dar mais um passo. A energia está, nossa, está muito forte aqui. E hoje você vai dar um passo assim gigantesco mesmo, gigantesco para esse acoplamento do seu feminino. Para você ajudar o seu irmão gêmeo, o seu parceiro de ascensão, a abrir mais espaço na vibração dele, para que ele ganhe estruturas e competência vibracional que permita o acoplamento desta frequência que é ele, esse comandante, para que ele se manifeste. A junção dessas duplas é um plano da luz. A união é um plano da luz. Mas é como se existem vários caminhos, né? E a cada rua que você entra, a cada lugar que você entra, você vai abrindo uma nova rota. Igual eu quando estou andando com o GPS aqui. Quando eu vou viajar, que eu ligo o GPS. Aí o GPS divino fala assim, entra aqui por essa rua. Aí eu entro pela rua, aí o GPS aqui da Terra vai tem que refazer a rota. Porque eu entrei numa outra rua, ele vai ter que refazer uma rota para eu chegar naquele mesmo lugar. Aí ele cria uma outra rota. Assim são as nossas escolhas. A cada escolha que eu faço, eu vou criando uma nova rota, novas conexões, novos movimentos, tudo novo. Mas sempre com a consciência de que o lugar que você chega, o destino, ele é um só.